Você sabe de onde vêm os vícios? E quando eu falo de vícios, não é só o quê? De drogas, de bebida, não, viu? Vocês já vão entender onde que eu quero chegar. Para me ajudar nesse bate-papo, eu recebo hoje o psicólogo Eduardo Peruso. Boa tarde, Eduardo. Seja bem-vindo ao Vitrine Revista. Boa tarde, Patrícia. Obrigado pelo convite. Imagina, é sempre um prazer recebê-lo, viu? Vamos lá, Eduardo. O que nós podemos entender como vícios? Então, assim, Patrícia, na psicologia ou para algumas abordagens da psicologia, a gente entende o vício como uma forma de fuga ou refúgio, né? Então, assim, o vício acaba se tornando um comportamento ou alguma coisa que a pessoa não consegue ficar sem, né? Então, para a psicologia, a gente entende mais ou menos que o vício ele se trata dessa questão, de tipo assim, a pessoa não consegue ficar sem determinada coisa ali. A gente pode entender como algum tipo de distúrbio também ou não? Não chega? Sim, porque, em resumo, o que é o distúrbio? O distúrbio são comportamentos e atividades que atrapalham a rotina da pessoa, né? Então, sim, dá para entender que o vício ele é um distúrbio também, né? Por exemplo, né? Pegando um exemplo da questão da bebida alcoólica, né? Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem se socializar sem estar sob o efeito do álcool. Né? Então, assim, quando ela se depara numa situação onde ela precisa se socializar e não tem o álcool, acaba atrapalhando, né? Então, acaba sendo um distúrbio, sim. Tá, e da onde que vem os vícios, por exemplo, né? Como que surgem os vícios? É que é da personalidade da pessoa, de traumas que a pessoa viveu? Como que a pessoa começa com um vício? Porque tem algumas que tem e outras não, né? Então, onde que é o ponto? Isso acho que talvez dependa muito de cada um. Certo. Né? Dependa muito da história de cada um. Então pode vir da personalidade, pode vir de traumas, pode vir de vários fatores. Né? A questão é tipo assim, como que a pessoa pode lidar com essa questão do vício. Né? Esse que é o ponto. Né? Então, assim, pode ser trauma de infância, que daí acaba precisando de alguma coisa para não enfrentar aquele tipo de situação, né? Então pode vir de tudo e qualquer lugar. A questão o que é interessante nesses casos é que a pessoa tenha bons vínculos, né? Que ela tenha bons vínculos, que ela tenha pessoas ali que vão compreender ela, né? E que isso acaba talvez até diminuindo essa questão do vício, né? Entendi. A gente também, por exemplo, gatilhos, né? Muito se fala, os gatilhos, como começa, por exemplo, várias pessoas podem ter o mesmo tipo de vício, mas podem ter o gatilho para iniciar diferente, é isso, Eduardo? Sim, sim. Por exemplo, né? A pessoa... Pegando de novo esse exemplo da bebida alcoólica, né? Tem pessoas que bebem para poder se socializar, certo? E tem pessoas que bebem para não enfrentar algum tipo de problema. Então, assim, a causa, elas são diferentes. O vício é o mesmo, mas a causa ela é diferente. Né? Então depende muito de cada caso, né? Tem pessoas que, enfim, tem causas semelhantes, mas não é a mesma, né? Quando a gente fala de vícios, a gente acaba sempre pegando nessa questão, bebida, drogas, né, cigarro, enfim. Mas existem vícios bons? Depende da ótica que é se olhado, Patrícia. Né? Por exemplo, para a pessoa que está tendo vício, para a pessoa que está passando vício, que eu ali para ela tá bom. Né? Mas para as pessoas que estão em volta, aquilo não é. Né? Então depende muito da ótica que está se olhando. Entendi. Né? Acredito que talvez a questão de um vício bom, né, entre aspas, digamos assim, é quando a pessoa ela tem aquela ciência do que está acontecendo e ela está talvez até procurando uma ajuda para lidar com aquilo. Né? Não tá no automático, digamos assim. E tem como a gente quebrar isso? Tem como a gente quebrar esses ciclos dos vícios? Enfim, vencer os vícios, se essa for a vontade dessa pessoa? A questão é tipo assim, quando a pessoa, que nem eu falei, quando a pessoa ela tem ciência daquilo, né? Então é importante que a pessoa ela tenha ciência daquilo e que daí ela possa procurar dentro da potencialidade dela, a melhor maneira dela lidar com aquilo, né? Dela busca ajuda profissional, psicólogo, psiquiatra, né? Mas nesse caso é muito importante a questão do não julgamento. Né? Por exemplo, assim, para com isso, isso daí não tá certo, para com isso agora. Isso é muito complicado, Patrícia, pela questão de repente acabar passando uma falsa sensação para a pessoa que ela não está conseguindo lidar com aquilo ali.
sabe? Tipo assim, para as outras pessoas, a pessoa que tem o vício, né, pode pensar que para as outras pessoas é fácil, mas para ela não, porque ela, de repente ela está tentando, né? Então tem que ter muito cuidado com essa questão do julgamento. Entendi. Então, principalmente a rede de apoio, família, quem está próximo dessa pessoa, como que seria a melhor forma, então, de abordar, de conversar com essa pessoa, olha, que aquilo não está fazendo tanto bem para ela e nem para quem está ao torno dela, que às vezes a pessoa fica pisando em ovos também, né? Como falar, como chegar, não quer magoar, tem tudo isso? Talvez o ponto de partida seja aconselhar, falar, ó, de repente isso não está te fazendo bem, seria importante você buscar ajuda, né? Orientar a pessoa a buscar ajuda com um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, né? Para ela poder lidar com aquilo, para ela entender que de repente aquilo possa estar errado, né? E Eduardo, tem vícios, por exemplo, que eles são mais difíceis da pessoa lidar, que são mais difíceis, ou tudo vai depender da pessoa que está passando pelaquela situação? Tudo vai depender da pessoa, né? Então, assim, tem pessoas, por exemplo, hoje em dia a gente vive numa era digital, né? Então, assim, hoje em dia tem pessoas que não conseguem ficar sem celular, né? Tipo assim, a gente enfatiza muito a questão do vício em álcool, em droga, tudo, mas tem a questão do celular também, que não tem nada a ver com a bebida e com a questão... E é um vício. E é um vício, né? Então é preciso, depende muito de cada pessoa, de cada situação, não tem como comparar o que é melhor, o que é menos melhor, enfim. E tem como, por exemplo, você curar um vício, ou o vício sempre vai estar ali presente e a pessoa que vai estar sempre naquela luta constante contra esse vício? Então, porque assim, Patrícia, o vício ele é uma situação crônica, né? Então, assim, cura talvez não, mas tem tratamento, né? Sim. Então a pessoa buscar o que eu falei, buscar o psicólogo, o psiquiatra, para esse profissional estar sendo um facilitador, né? Para que essa pessoa encontre essas potencialidades dentro dela, para ela poder lidar com toda essa situação, né? Então é importante a pessoa estar sempre buscando ali a melhor maneira de lidar com isso para ela mesma, principalmente. Com certeza. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui no Vitrine Revista. Passa o Instagram, se alguém quiser te seguir também, te mandar algum direct, olha, eu tô passando por uma situação assim, o que eu faço? Você já ajuda esse pessoal. Sim, o meu Instagram é o @psieduardoperuso, e daí o pessoal pode mandar uma mensagem lá que estão lá à disposição. Perfeito, obrigado mais uma vez. Excelente fim de semana, já emendando com o feriadão, né? Pois é. Estranho falar na quarta-feira, mas é mais ou menos isso, né? Sim. Eita, coisa boa.